A paz do Senhor, querido amigo, querido irmão. Hoje nós vamos para nossa segunda parte aqui, do nosso tema, aqui, usos e costumes, tá bom? Uma crítica à Assembleia de Deus, E também o que a Assembleia de Deus tem defendido como usos e costumes, tá bom? No caso, a Assembleia de Deus no Brasil. Para a gente entender um pouquinho de usos e costumes aqui, nós precisamos entender pelo menos 4 pontos aqui importantes, que a palavra de Deus vai tratar, Vamos definir alguns termos aqui. Primeiro termo a ser definido, princípio. O que significa o termo princípio? O ato de principiar. Causa primeira, origem, razão fundamental. É um elemento que predomina na constituição de um corpo organizado. Exemplo, princípio da vida, convicção, Tudo isso dentro do Dicionário Ilustrado Novo Brasil, ok? O dicionário Álvaro Magalhães, ele vai dizer que princípio, o termo princípio é começar, causa, origem, razão fundamental, base, preceitos e regras, ok? Mas vamos lá, princípios são bases estabelecidas por Deus, ok? Para a orientação da sociedade humana, que estabelece parâmetros dentro dos quais os homens é aceito e se relaciona com o Criador, tá? Então, regras fundamentais gerar de qualquer ciência ou arte. Exemplo aqui, princípios fundamentais das ciências, da química, da matemática, da filosofia, da religião, ok? Segundo ponto que a gente precisa tratar aqui, antes de entrar diretamente nos usos e costumes, a tradição. Qual o termo definido para tradição? Então, tradição é a transmissão de ensinos, práticas, crenças de uma cultura de uma geração a outra. A palavra grega para tradição é paradox, usada no sentido negativo, Então essa palavra é usada no sentido negativo em Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 2. Não vou poder ler todos os textos aqui, mas esse eu vou estar lendo. Mateus 15, versículo 2 diz assim: porque os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão. Então, vamos observar aqui que a tradição aqui está no sentido negativo. Mas também existe também em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, tá bom? A tradição aí aparecendo também como sentido negativo. E também no sentido positivo, segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 15, nós vamos encontrar também na Bíblia Sagrada falando sobre tradição no sentido positivo, ok? Olha o que diz o texto aqui. Então, irmãos, permaneceis firme, retendo as tradições que foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola nossa. Olha só que legal. Quando se coloca a tradição, vamos aprender uma coisa aqui importante. Quando se coloca a tradição acima da Bíblia, ou em pé de igualdade com ela, a tradição assume uma conotação negativa, ok? Alguém vai dizer o seguinte, Tradição é a fé viva dos que agora estão mortos. E o tradicionalismo é a fé morta dos que agora estão vivos. Então nós temos que tomar muito cuidado
nesse sentido aí de colocar tradição acima ou de igual modo com a Bíblia Sagrada, tá bom? E sendo assim, se a gente fizer assim, ela vai ter e vai assumir uma conotação negativa. Quando nós afirmamos que temos as nossas tradições, não estamos com isso dizendo que os nossos usos e costumes tenham a mesma autoridade da palavra de Deus, mas que são bons, costumes que devem ser respeitados por questão de identidade, né, da nossa igreja. Hoje no Brasil, a Assembleia de Deus tem os seus 100 anos, ok? 107 anos, né? Vamos para 108 anos no Brasil. Então, nós somos um povo que tem história, tá bom? Tem identidade definida e, acima de tudo, os costumes assembleanos são saudáveis. Deus trouxe essa instituição, né? A Assembleia de Deus até aqui, de maneira que nós somos assim. Cremos que sem dúvida, querido, que sem dúvida, tradições boas, saudáveis, serão levadas e utilizadas até o fim dessa igreja, né? Até o arrebatamento dessa igreja, até o dia em que Cristo tirar a sua igreja da terra, meus irmãos, e assim nós cremos que acontecerá a respeito de tradição. Temos um terceiro ponto que nós vamos tratar sobre doutrina, né? Qual é o termo definido para doutrina? Doutrina bíblica gera bons costumes, mas bons costumes não geram doutrina bíblica. Isso é um ponto muito importante para a gente observar aqui. Igrejas, há quem tem um somatório imenso de bons costumes, mas quase nada de doutrina. Isso é um perigo muito grande para os dias de hoje. Os membros dessa igreja, né? Os membros destas igrejas naufragam com finalidade, com muita facilidade, porque não tem, na verdade, né, um lastro espiritual da palavra. Isso é uma verdade clara, tá bom? A palavra grega usada para a doutrina no Novo Testamento é didache, que segundo o dicionário conciso grego, tá bom? Ele é um dicionário espanhol, né, mas muito utilizado pelos doutores na área de teologia, muito utilizado mesmo. Ele vai dizer o seguinte, que doutrina é o que se ensina, é ensino, é ação de ensinar e é instrução, ok? Isso no termo definido doutrina nesse dicionário. O ato de ensino e instrução, né? O ato de doutrina como ensino e instrução, nós vamos encontrar em Romanos capítulo 12, versículo de número 7 aqui, que diz assim, 12:7. Se é mistério, sejam em ministrar. Não, se é ministério, sejam em ministrar. E se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ok? Então, ato de ensinar e de instrução, para que o apóstolo Paulo no 12:7 vai deixar para que haja realmente dedicação nesse ensino. Encontramos também em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque todas as coisas que dantes foram escritas, para nossos ensinos foram escritas, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E nós vamos encontrar o mesmo termo de ensino e instrução em 2 Timóteo 3,16, ok? Vai aparecer também o termo doutrina no sentido passivo, né? Aquilo que é ensinado, né? Instrução, doutrina, nós vamos encontrar em Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 7 também, né? Olha só.
Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Olha só, isso aqui é no sentido passivo, né? O apóstolo Paulo vai tratar também, né, nesse mesmo sentido, em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 22, que diz assim: todas essas coisas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Tá bom? Eu faço questão de ler o restante dos textos aqui. Quero ler também 1 Timóteo, carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 10, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os pejures e para todos que é contrário à sã doutrina. Tá bom, irmão? Então, nós vamos ver aqui no sentido aqui, né, de instrução, ensinando, né? Nós vamos encontrar também em 1 Timóteo 4, 6, né? Vamos utilizar de bastante textos aqui. 1 Timóteo 4, 6, o apóstolo Paulo também falando sobre a instrução, né, do ensinamento na doutrina no sentido passivo. 4, 6, diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha só, muito legal. Tem mais textos também em 2 Timóteo 3,10, você pode pesquisar depois aí, eu não vou ler. Tito, capítulo 1, versículo 9, tá bom? A doutrina aparece como didache, né? Ensino como atividades e instruções. Em Marcos 4, 2, 1 Coríntios 14, 6, 2 Timóteo 4, 2. E num sentido passivo, o que é ensinado, né? Ensino, instrução, em Mateus 16, 12, Marcos 1, 27, João capítulo 7, versículo 16, Romanos 16, 17, Apocalipse capítulo 14, né? E versículos 24 também, 2, 14, 24 de Apocalipse. Os aspectos ativos e passivos podem ser denotados claramente, aí eu vou ler somente esse texto, em Mateus, capítulo 7, versículo de número 28. Mateus, capítulo 7, versículo de número 28, que diz assim: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então, está nos aspectos aí, ativo e passivo, tá bom, irmão? Nós vamos encontrar também um aspecto passivo e ativo em Marcos 11, 18 e em Lucas 4, 32, ok? Segundo a enciclopédia, né, de Orlando Boyer, né, tudo que é objeto de ensino, tá bom? A doutrina é tudo que é objeto de ensino e disciplina, ok? Página 211. À luz da Bíblia, a doutrina é o ensino bíblico normativo, terminante, final, derivado das Escrituras, como regra de fé e prática de vida para a igreja, para os seus membros, vista na Bíblia como expressão prática na vida do crente. Isso inclui prática também nos usos e costumes. Elas são santas, divinas, universais e imutáveis. Olha só que legal aqui no final, aqui, que a gente pega 3 características importantes aqui, né, da doutrina. Então, ela é divina, ela é dada por Deus, ela é universal,
no caso, né, para todas as igrejas que se dizem cristãs, independente de placa, no mundo, e são imutáveis, né? Doutrina não pode ser mudada. Como nós observamos ali, tradições, costumes são temporais, podem passar, mas doutrina de forma nenhuma pode mudar, são imutáveis, tá bom? E por último aqui, o quarto conceito, costumes. A pequena enciclopédia de Orlando Boyer também vai falar e definir o que é uso e costume aqui, ok? Então, uso e costume, né, a prática geralmente observada, né, ok? A palavra grega usada para costume é ektos, ela vai se encontrar em Lucas 2,42, ela vai aparecer pela primeira vez, tá bom? Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de número 42, eu vou ler aqui. 2,42. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus completou os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo os costumes dos dias da festa. Olha só, ektos, costume. Vai se encontrar também em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Essa palavra costume, ela vai aparecer também no grego de sineteia, tá bom? Ela vai se encontrar pela primeira vez, ela vai aparecer, na verdade, em João, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 19, que diz assim: o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua sã doutrina. Então, o que acontece aqui? Os usos e costumes, quando eles aparecem em sinerteia, né, eles têm aí uma conotividade, né, conotividade de doutrina também, mas ele não é a sã doutrina, não aparece como doutrina de Dax, ok? Mas os judeus tinham seus usos e costumes como se fossem doutrina também, e nós vamos observar isso em 1 Coríntios 11, em 1 Coríntios 8, 7, 1 Coríntios 11, 16, ok? As primeiras de ordem, vem a palavra ética, significa costume com sentido de lei, uso, Lucas 1,9. Não é bíblico correto usar doutrina e costume como se fosse a mesma coisa. O costume é prática habitual e modo de proceder, ok? Vamos lá, costumes ainda. A jurisprudência baseada em usos, né? Ok? Costumes é a jurisprudência baseada em uso, particularidade, moda, traje característico, procedimento e modo de viver. Então, os costumes vistos pela ótica cristã são linhas recomendáveis de comportamento, estão ligados ao bom testemunho do crente perante o mundo, estão colocados no contexto temporal, não está comprometidos diretamente com salvação. Então, como está no temporal, está no tempo. Pode mudar de geração para geração, mas, ok? Nenhum costume compromete diretamente com a salvação. Isso é muito bom nós sabermos, ok? Alguns costumes, né, que estão em vigor dentro da Assembleia de Deus. Agora nós vamos para costumes diretamente, né, ainda sendo guardados e vividos e conservados como os bons costumes, como os costumes bons, ok? Pela nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Primeiro costume guardado, né? Ter os homens cabelos crescidos, né? Não pode, ok? Vai estar se baseando isso em 1 Coríntios 11, 14. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vou ler aqui o texto aqui para a gente ter o entendimento aqui. 1 Coríntios 11, 14 diz assim:
Ou não vos ensina a própria natureza que é desonra para o homem ter cabelos compridos? Ok? Então é um costume bíblico que a Assembleia de Deus tem guardado, que o assembleano, crente assembleano, membro da igreja assembleana, ele não pode ter o cabelo crescido, né? E bem como fazer também cortes extravagantes, ok? Então vamos lá. Segundo costume que a Assembleia de Deus tem preservado, né, durante o tempo aí dos seus 107 anos. As mulheres usarem roupas que não são peculiares aos homens e vestimentas indecentes e indecorosas ou sem modéstia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que o texto vai dizer. Que do mesmo modo as mulheres se atraviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras, ok? Isso é um assunto muito polêmico, né? Vestimentas. Mas as 5 perguntas que precisamos fazer, ok? Que nós precisamos nos fazer, no caso mulheres, homens, para responder ela, né? Primeira, que tipo de vestimenta eu devo usar, ok? Isto é usado pelo sexo oposto, então nós temos que observar muito bem isso. Deuteronômio 22, 5, diz o seguinte: Deus quer que homens e mulheres se pareçam diferentes. Consequentemente, cada um de nós não deve vestir roupa que pode ser usada pelo sexo oposto, ok? Você pode examinar isso em Deuteronômio 22, 5. Segundo ponto que eu preciso me perguntar, né, sobre vestimentas. O que isto faz aos outros pensarem de mim? Ok? As pernas femininas têm também sido um assunto de considerável interesse masculino, como sendo um mecanismo de sinalização sobre o comportamento sexual. A mera exposição de um pedaço de perna tem sido suficiente para transmitir sinais sexuais. É necessário dizer que quanto mais extensa for a exposição das pernas, mais estimulante ela se torna pela simples razão de que ela não se aproxima da primária zona genital. Então, quando se trata de vestimento, eu tenho que me perguntar, né? O que os outros vão pensar de mim? Como será o olhar de um homem para mim? Será que eu estou expondo o meu corpo? Ok? Será que eu estou fazendo exposição, né? De algo que vai trazer uma estimulação sexual, um comportamento sexual da parte que não vem do meu cônjuge? Então nós temos que tomar muito cuidado, temos que fazer essa pergunta aí no caso de vestimentas, ok? É uma pergunta que nós precisamos fazer também, né? O que isto faz os outros pensarem de mim? Olha só que interessante. Gênesis 38, do 14 ao 15, nós vamos ver uma historicidade aqui, né? Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu. Envolveu-se e se assentou à entrada das 2 fontes. Então no caminho de Timná, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher, e vendo-o ajudar, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Então, por uma atitude de vestimenta, por uma mudança de vestimenta, nós podemos ser vistos, ok? Tanto para homem como para mulher, nós podemos ser vistos como alguém imoral e com atitudes imorais dentro dessa sociedade. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente para nós que somos cristãos, que somos luz e sal da terra, ok? Terceira pergunta que nós precisamos fazer a respeito de vestimento. Predominantemente, que tipo de pessoas se vestem desse jeito? Olha só que legal. Muito importante. 1 Pedro, capítulo 1, do 14 ao 17, vai dizer assim:
Como os filhos da obediência, não vos conformados com a cobiça de que antes tinhais no tempo da vossa ignorância, mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem se deixa levar de respeito humano, julgar segundo as obras de cada um, viver em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ok? Então a situação aqui de vestimenta é o seguinte: predominante, que tipo de pessoas se vestem desse jeito? Será que cabe a mim, como cristão, estar utilizando vestimenta, né, de um outro grupo dentro da sociedade, de uma outra tribo, né, dentro da sociedade? Que mal-estar eu não vou estar trazendo para a comunidade cristã se eu usar tal vestimenta? Eu sou santo, tenho que me proceder de uma forma santa, né, como diz a palavra aqui, em 1 Pedro 1, do 14, enquanto eu estiver peregrinando aqui nessa terra, vivendo aqui nessa terra, eu preciso viver padrões de santidade e proceder como se assim fosse, ok? Quarta pergunta que eu preciso fazer sobre aqui vestimenta, né? Tenho que usar os argumentos do mundo para justificar que vista isso? Acho que de forma alguma, né? 1 Coríntios 1:20 diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria dos homens? Então, se a gente for caminhar por essa moda louca, se a gente for caminhar por esse mundão, pelo pensamento desse mundo aí, fulano usa, Deltrano usa, igreja fulano de tal usa, o problema é que eu tenho que entender é que se eu quiser ter pudor e modéstia, se eu quiser viver os parâmetros bíblicos de sal, de luz, de diferença e de santidade, eu não vou caminhar segundo o mundo, eu vou caminhar segundo a vontade de Deus e segundo os parâmetros de Deus, ok? 1 Coríntios 2,5 diz assim: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então a gente não anda conforme a moda, a gente anda conforme a palavra, conforme a vontade de Deus. Por essas razões nós também, Colossenses 1,9 diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que nós ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então nós que somos hoje inseridos, né, na comunidade dos santos, dos salvos, somos cristãos, nós temos que ter sabedoria de Cristo, temos que ter sabedoria no vestir, no andar, ok? Volto a repetir, no vestir também. Porque se a gente for andar conforme as pessoas do mundo, que semelhança nós temos, né, com eles? Né? Total. Mas se nós formos diferentes, né, semelhança nenhuma teremos com ele, e verdadeiramente nós temos que fazer a diferença e ter, né, essa sabedoria espiritual, essa inteligência espiritual, ok? Para agirmos também a respeito das nossas vestimentas. E quinto e última pergunta que eu preciso fazer a respeito de vestimento: há risco disto em fazer o outro tropeçar? Isso é muito importante. 1 Coríntios 12, do 25 ao 26, ele vai dizer o seguinte, né? Qual é a ideia do apóstolo Paulo ali? Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham de igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padecer, todo membro padece com ele. E se um membro é honrado, todos os membros também se regozijam com ele. Então, se eu fizer com as minhas vestimentas, com o tipo de roupa eu vestir, fazer o meu irmão pecar, eu vou estar fazendo pecar todo um corpo. E verdadeiramente nós não podemos, irmão, nós não temos o direito, né, de nos vestir sem pudor, sem modéstia e sem escândalo para a igreja, meus irmãos, e para os irmãos. Então eu tenho que me perguntar, será que há algum risco nessa vestimenta, nessa roupa? Será que há algum risco nessa atitude de fazer o meu irmão tropeçar? Ok? Muito importante você se perguntar a respeito de vestimenta, ok?
Nós temos aqui também, né, que as mulheres, elas precisam ter um cuidado não exagerado, né, também de pintura, né, e ter os seus cabelos crescidos, né, 1 Coríntios 11, 14. A mulher, sim, tem que ter o seu cabelo crescido, não é interessante que corte como de homem, né? 1 Coríntios 11, 14. Eu preciso passar bem rápido agora, que tem outras coisas a tratar, mas vamos lá. Bem como fazer cortes, né? A mulher, né, não pode fazer cortes exagerados, não que a mulher não possa cortar o seu cabelo, mas muito cuidado em fazer corte exagerado para chegar num nível ali de ser parecido com o do homem, tá bom? Assim como também exageros de pintura, de maquiagem, de unha, né? Tatuagens, né? Ok? A gente observa isso daí. A gente vai ler em Levíticos 19, 28, Deus não sendo de comum acordo com esse tipo de situações, 2 Reis 9, 30, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11, 18, 19 vai dizer o seguinte: até importa que haja entre vós heresias. É até que importa que no meio de nós existem pessoas, né, que verdadeiramente ainda não se colocaram no padrão, mas que a partir de hoje, que a partir do momento em que recebe esse ensino, né, verdadeiramente tome uma atitude de mudança, de transformação e de cuidado, tá bom? Dos bons costumes. Quinto ponto aqui, né? A Assembleia de Deus, né? Ela tem como costume que os irmãos tomem cuidado no meio de comunicação, televisão, internet, rádio e telefone. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12, Filipenses 4:8, vai nos estar falando sobre isso. Eu vou ler aqui Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensar. Em Filipenses 4:8. Então, nós temos que ter muito cuidado no meio de comunicação que nós estamos lendo, ok? Principalmente na internet, principalmente de livros. Hoje nós estamos em pleno século XXI, muita bobagem, muita gente falando mentiras, escrevendo mentiras, postando mentiras como se fosse verdade. Nós temos que ter muito cuidado antes de levarmos algo para frente, né? Compartilharmos algo e aquilo ali não ser uma verdade, e se aquilo ali for uma mentira, nós vamos estar de comum acordo com a mentira daquela pessoa. Muito cuidado com televisão, né? Hoje existem programas que têm verdadeiramente trazido um perigo para a família, né? Ok? Para a família como um todo. Programas, né? Como Big Brother, programas como... tem um programa que também eu cheguei a ver, se eu não me engano, Sexo e alguma coisa, né? Que passa na Globo também. Muito cuidado, né? Programas de fofoca. Isso daí não nos convém como cristão. Nós temos como um acordo com esse tipo de coisa. Nós temos o controle na mão e nós temos sim o controle de colocar programas sadios e também de ver programas sadios, né? A nossa igreja mesmo tem um canal, né? A Rede Boas Novas. Nós temos uma rede de televisão. Temos o canal de número 8, onde você pode, aqui em Manaus, canal 8, onde você pode aprender muita coisa boa, né? Nós temos um canal que tem verdadeiramente, né, toda uma programação voltada para o reino de Deus, ok? Muito cuidado com internet, telefone, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá bom, irmãos? Ok. E a gente tem que pegar de todas essas coisas aí, né? Tentar extrair delas tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é agradável, tá bom, irmãos? Então, é isso aí.
E sexto e último ponto que a Assembleia de Deus tem guardado como costume é o uso de bebidas alcoólicas embriagantes, tá bom? A Bíblia vai proibir isso daí em Provérbios 20, versículo 1, 1 Coríntios 6, 10, Efésios 5, 18. Eu vou ler somente Efésios 5, 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho no que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ok? Então, muito cuidado. Muito cuidado. Antigamente, né? Eu ouvi histórias de testemunho de alguns pastores antigos que antigamente, né, se utilizava até mesmo na Santa Ceia, né, vinho alcoólico mesmo. Aí depois foi averiguado, foi trocado, né, para o suco de uva. Ok? Mas nós temos em alguns locais, né, algumas igrejas, né, é que é liberada vinho, é liberada cerveja, né, é liberada bebida alcoólica, mas dentro da Assembleia de Deus, tá bom? É proibido o uso de bebidas alcoólicas embriagantes, tanto na ceia, como na vida social dos seus membros, tá bom, irmãos? Ok? Então fica aqui a conclusão aqui. Eu coloquei os costumes aqui, tá bom? Que são usados, né? Podem mudar, pastor Marcelo? Claro que podem. Os costumes são atemporais, mas você observou aí que a maioria deles, né? O Conselho de Doutrina da Igreja colocou até textos, né? Então se torna um costume doutrinário baseado na Bíblia Sagrada, tá bom? Ok? Hoje em dia há igrejas para todo tipo de gosto, pessoal. Mas nos termos de compromisso com Deus, com a sua palavra, com o seu povo, ok? Difícil. O objetivo de conquistar a elite da sociedade em detrimento de nossos costumes e tradições não é um bom negócio, ok? Mas Hebreus 13, 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos fala a palavra de Deus, e atentai para o êxito da sua carreira e imitai-lhe. Então nós somos imitadores de Cristo, nós somos imitadores e praticantes da palavra de Deus, e nós não podemos barganhar, né? Porque a igreja A faz, porque a igreja B faz, ou porque a igreja C já deixou de fazer. É claro que vai existir mudanças. Volto a repetir, costumes mudam, sim. Até então, há muito tempo atrás, era até proibido assistir TV. Hoje já está, né, moderado, né? Você só tem que ter o controle ali, ok? Antigamente era proibido tanta coisa, irmão, tanta coisa. E as coisas estão mudando realmente, mas os bons costumes precisam ser preservados. Eu espero que esse estudo tenha te ajudado. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.